Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Jaú, que hoje dá prosseguimento por meio da Escola Legislativa ao ciclo de 3 palestras sobre uma das pragas urbanas mais recorrentes nas cidades brasileiras, inclusive no nosso município, o escorpião. Hoje, no segundo dia, nós teremos a palestra Principais espécies de escorpiões, ação do veneno e primeiros socorros. E amanhã, fechando o nosso ciclo, nós teremos a palestra que irá abordar a prevenção, o controle e também curiosidades sobre os escorpiões. O responsável pelas apresentações é o especialista no assunto, o professor Antônio Turino Vaz de Moura, que é biólogo, mestre em zoologia e técnico do Centro de Zoonoses aqui do município. Os nossos agradecimentos ao Tony pela disponibilidade. Nós agradecemos ainda à Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de Educação Permanente e Humanização, UNEP, Jaú, que é ligado à Secretaria Municipal de Saúde, pela contribuição na realização deste evento. Eles foram os responsáveis por nos ceder o profissional para palestrar nestes 3 dias, registrando que o UNEP está representado neste ato, neste ciclo de palestras, pelo Wilde Alessandro Galeazzi, que é médico veterinário da Secretaria Municipal de Saúde, e pela Larissa Alves de Lima Lopes Ribeiro, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, e os 2 membros do NEP. Muito obrigado pela presença mais uma vez e pelo apoio. Eu saliento ao público aqui presente que todas as palestras têm certificado da Escola Legislativa e para recebê-lo é preciso preencher um cadastro no site da Câmara Municipal, que estará disponível de 14 de fevereiro a 4 de março. O site, inclusive, está aparecendo aí embaixo do vídeo. Mas atenção, viu? Só serão contempladas as pessoas que também assinarem a lista de presença ali com a nossa servidora na porta de entrada. Eu acredito que todos já tenham assinado. É importante ressaltar também que para receber o certificado, a pessoa tem que deixar o e-mail, né, no cadastro que vocês vão preencher no site, e nós iremos avisar vocês quando este certificado estiver pronto por meio deste e-mail. Aí vocês só têm que comparecer à Câmara Municipal para fazer a retirada. E cada uma das palestras rende um certificado desde que vocês estejam presentes. Nós também registramos e agradecemos a presença aqui do presidente da Câmara, o vereador José Carlos Borgo, responsável por autorizar e por encampar este evento, mais um deles, da Escola do Legislativo, o primeiro, aliás, da Escola do Legislativo no ano de 2020, e com certeza nós teremos muitos outros ao longo desses 12 meses. Muito obrigado pela presença, vereador José Carlos Borgo, presidente da Câmara Municipal. Registrar e também agradecer a presença do Marcos Vinícius Marques, ele que é assessor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, neste ato, representando a secretária municipal de Educação, a senhora Daltira. E também os nossos agradecimentos a todos vocês da plateia e ao pessoal de casa que nos acompanha pelo canal Legislativo. Neste momento eu passo então a palavra ao nosso palestrante, ao Tony Moura, para que dê início aos trabalhos desta tarde. Muito boa tarde a todos. Só um instante, aqui, isto. Então, eu peço, antes de mais nada, que aqueles que esqueceram o celular ligado, por favor, desliguem. Peço também que guardem, se alguém tiver alguma dúvida, e segure essa dúvida até o final da palestra, porque muitas vezes, no decorrer da palestra, eu já vou sanar essas dúvidas, e assim também evita de interromper várias vezes a palestra. E vamos começar. Então, tópicos abordados. Na última palestra, nós falamos sobre taxonomia, morfologia e história natural de escorpiões. Na próxima, nós falaremos sobre prevenção, controle e curiosidades, também sobre os escorpiões. E nesta palestra, em particular, nós falaremos sobre as principais espécies de escorpiões no Brasil e no mundo, a atuação do veneno, como o veneno age no organismo, e quais são os primeiros socorros e o que fazer em caso de acidentes. Então, como vimos na última palestra, existem oficialmente 2.200 espécies de escorpião. Essa foi a última contagem oficial.
a extraoficial são mais de 2.400. É bom deixar isso claro, porque dependendo de onde vocês pesquisarem, vocês vão encontrar o número de 1.600. O próprio Ministério da Saúde, no Manual de Controle de Escorpiões, diz 1.600 espécies. Mas isso se deve ao fato dele ser de 2008. E esse número é bem mais recente que isso. Também foi falado que apenas 104 espécies elas oferecem risco de vida ao ser humano. O que eu não falei da última vez é que a maioria esmagadora das espécies perigosas para o homem pertence à mesma família taxonômica, a família Buthidae. E isso também é bastante interessante. Dessa forma aqui, acho que ninguém vai entender. Isso é muito mais para a área do pessoal de taxonomia. Aliás, eu acho que o que eu vou falar agora, eles vão querer o meu pescoço, mas eu vou falar. Popularmente falando, dizer que eles pertencem à mesma família taxonômica, que nem aqui, é como se eu dissesse que os principais escorpiões mais perigosos do mundo são todos primos. Então, o grau de parentesco evolutivo deles equivaleria a serem primos. Então, são todos do mesmo grupo. Todos evoluíram mais ou menos juntos. E aqui estão os 4 gêneros mais importantes do mundo. Existem vários outros gêneros que também podem causar acidente, mas os 4 mais importantes do mundo são esses. A saber, o gênero Leiurus, que vive na Ásia e na África. O gênero Androctonus, que vive principalmente na África. O gênero Centruroides, ele vive principalmente no México e no sul dos Estados Unidos. E o mais importante para nós, que é o gênero Tícius, que é o que ocorre aqui na América do Sul, inclusive aqui em Jaú. Interessante notar que isso aí está por ordem de periculosidade, do mais perigoso para o menos perigoso. Então, o escorpião que a gente tem aqui dos mais perigosos é um dos menos perigosos, mas ainda assim ele é bastante perigoso. Então vamos lá. Esse aqui é o Leiurus quinckestriatus, escorpião asiático, tido atualmente como o escorpião mais peçonhento do mundo. Aliás, eu adianto uma coisa aqui, eu peço desculpa a vocês, eu sempre que possível, eu falo o nome científico e falo popular junto. Só que para escorpiões, isso é mais complicado. Porque geralmente o escorpião ele recebe o nome da cor. Que nem aqui o Tício cerulatus, o escorpião amarelo. O problema é que todos os escorpiões do mundo ou são marrons, ou são amarelos, ou são pretos. Se eu chamar eles pela cor, eu vou acabar gerando confusão. Então, infelizmente, eu vou ter que usar... Sempre que possível eu vou usar o nome popular, mas eu vou ter que me ater mais ao nome científico deles. No caso do Leiurus, o nome em inglês dele é Deathstalker, que significa perseguidor mortal. O que eu acho estranho, porque os escorpiões eles não perseguem sua presa. Eles ficam parados quietinhos esperando que a presa passe pelo caminho. Quando ela passa é que ele pega o animal. Então, não fui eu que dei esse nome, né, gente? Mas esse é o Androctonus australis. Estão lembrados? É dele que vem o nome lacral, que pode fazer confusão com lacraia. Então, porque em árabe, o nome dele então é El-Akran ou El-Akhab. Vem daí a confusão. Esse é o escorpião mais peçonhento da África e um dos mais peçonhentos do mundo. Inclusive, ele ainda está competindo com o Leiurus no requisito de mais peçonhento. Para vocês terem uma noção, o nome científico dele, Androctonus, significa matador de homens em grego. E australis significa que veio do sul. Esse é um Centruroides. Eu não consegui identificar a espécie exata dele. Então, é um Centruroides SP, um Centruroides genérico. Esse é um exemplo de escorpiões, dos escorpiões perigosos que você pode encontrar no México e no sul dos Estados Unidos. Observem bastante a foto da sua direita, a imagem desse escorpião. Eu vou comparar depois com a aparência de outros escorpiões durante a palestra. Então, agora vamos falar das principais espécies no Brasil, as brasileiras. Por ordem de periculosidade, nós temos o Tício cerulatus, que o pessoal chama de escorpião amarelo, que é o que a gente mais encontra aqui na nossa região. O Tício stigmurus, que se chama escorpião amarelo, mas ele não é encontrado na nossa região ainda.
Ele está mais centrado numa região do Nordeste. E o Tícius baiensis, que é conhecido como escorpião marrom. Existem outras espécies de tícios, todas elas bastante perigosas, mas elas não chegam nem aos pés desses primeiros aqui. Então, esse, para quem não conhece, pessoal, é o Tícius cerulatus. Se vocês observarem, ele é muito parecido com aquela espécie de centroroides que eu mostrei para vocês. Um especialista consegue ver a diferença facinho, bem fácil, porque se você conseguir prestar atenção no penúltimo segmento do poste-abdômen dele, lembrem, escorpião não tem cauda. Então, a maioria dos escorpiões possui alguns espinhos, só que nessa espécie em particular, esses espinhos são bem acentuados, eles parecem uma serra. Vem daí o nome dele, cerulatus. Então, dessa forma é fácil identificar esse animal. Mas ele é muito parecido com muitos outros escorpiões que tem. Aliás, no geral, todos os escorpiões são muito parecidos. Como eu disse, ele é a espécie mais comum na área urbana. É o que mais se encontra aqui, é o que mais se encontra na maioria das cidades, é o que mais causa transtorno. Assim, ele é oportunista, bem oportunista. Para vocês terem uma noção, ele é natural de Minas Gerais. Até mais ou menos o final dos anos 60, essa espécie só era encontrada lá na região de Minas. Um pouco para cima talvez, mas era só lá. Infelizmente, com o passar do tempo, ele começou a ser transportado para outros lugares. Então ele começou a aparecer em outros lugares. E para piorar, como se não bastasse ele ser oportunista, ele se reproduzir bastante, ele ser perigoso, ele é partenogenético. Meu Deus, o que significa isso? Partenogênesis vem do grego partenos, virgem. Gênesis, origem. Por quê? Porque nessa espécie, a fêmea dá à luz aos filhotes sem a necessidade de fecundação de macho. Pessoal, ele não é hermafrodita. Hermafrodita é macho e fêmea ao mesmo tempo. Essa espécie só tem fêmeas. Ou seja, um indivíduo desse que seja transportado de uma área endêmica para uma área que nunca apareceu escorpião é suficiente para começar uma infestação. Então, graças a Deus, apesar dele estar no quarto gênero mais perigoso que existe, o perigo dele é uma sombra perto daqueles dois primeiros, por exemplo, que eu mostrei. Uma picada de leiuros ou de andróctonos, a chance de óbito é altíssima se não for tratado. Já os cerulatus, graças a Deus, não é bem assim. Os acidentes fatais com Tícius cerulatus é muito, muito, muito raro. Só que eles acontecem. Eles podem acontecer principalmente com crianças pequenas, menores de 7 anos, porque vai ser muito veneno para pouco peso, para pouca massa corpórea, então o efeito do veneno é mais forte. Ou para pessoas muito idosas, porque o sistema imunológico já está bastante debilitado, ele não consegue resistir ao veneno. Mas isso é extremamente raro, gente. E esse, para quem não conhece, é o Tícius stigmurus, o escorpião amarelo. Ele é extremamente perigoso, ele é idêntico. Aliás, o veneno dele é extremamente parecido com o do Tícius cerulatus. Ele é muito parecido, a composição é quase idêntica. Então ele também é tão perigoso quanto, ele causa a mesma gravidade de acidentes, a mesma situação. A sorte, como eu disse, é que por enquanto ele está mais restrito a algumas regiões do Nordeste. Por enquanto. Graças a Deus esse tem macho e fêmea. Aliás, a partenogênese em escorpiões é raríssima, não é comum, não é normal. São só algumas espécies em particular, como o Tícius cerulatus e parece que essa também. Apesar de termos macho e fêmea nessa espécie, e eles terem reprodução sexuada, reprodução normal, existem vários relatos, eu ainda não encontrei nenhum 100% garantido, mas já existem vários relatos de que ele também pode se reproduzir por partenogênese, gente. Então, tem mais essa complicação para esse bicho. Como eu disse, graças a Deus, o número de acidentes dele é menor, é menos grave, porque ele está restrito nessas áreas. Mas eu já vi vários relatos de ocorrência desse animal em lugares fora
da região Nordeste, inclusive alguns casos aqui no estado de São Paulo. Isso aqui agora é uma coisa interessante de se ver e complicada de se explicar. A aparência do Tício cerulatus é muito parecida. A composição do veneno do Tício cerulatus e do Tício stigmurus é muito parecida. Se a partenogênese do stigmurus for confirmada, também é extremamente parecido. Há tanta similaridade, o levantamento genético deles é absurdamente parecido. Eles são tão parecidos que, há alguns anos atrás, um cientista ele levantou a seguinte hipótese. Esses animais eles pertencem a um grupo taxonômico chamado Complexo Tícios stigmurus. Se essa hipótese ela não está comprovada, existem vários indícios que mostram que seja, mas é uma hipótese. Isso não está comprovado. Que as duas espécies, na verdade, é uma só. Então, o que aconteceria? A espécie normal, a forma, digamos assim, equilibrada do animal seria a forma do Tícios stigmurus. Só que quando você retira o stigmurus do ambiente natural dele e coloca ele num novo ambiente, que ele começa a agir como espécie oportunista, a forma dele muda, ele passa a se reproduzir exclusivamente por partenogênese, até que ele consiga colonizar, consiga se adaptar àquela área, quando ele começa a voltar a ser Tícios stigmurus. Existe, inclusive, um outro fator que reforça essa hipótese, que é o seguinte: oficialmente não existe Tício cerulatus macho. Porém, já foram encontradas aqui no estado de São Paulo 5 populações de Tício cerulatus com a presença de macho. Ou seja, é como se ele já estivesse se adaptando ao local e voltando a ser Tícios stigmurus. Torno a dizer, pessoal, isso não está comprovado, essa hipótese ainda não está confirmada, mas se for verdade, dá para se ter uma noção do tamanho do problema que é esse bicho. Agora nós temos o Tícios baiensis, o escorpião marrom. Então, essa espécie é nativa daqui. Aqui na nossa região, o Tícios baiensis é uma espécie equilibrada. Por isso que dificilmente vocês vão ver alguma delas. Eu mesmo só ouvi falar de algumas populações aqui na nossa região, em alguns lugares específicos, como num sítio perto da Airosa, no Jardim Santa Helena, antes dele ser aberto para loteamento, e num sítio em Bocaina. Mas fora isso, é difícil se achar, porque, como eu disse, ele é uma espécie equilibrada, ele faz parte do nosso ambiente. Ao contrário de São Paulo, do município de São Paulo, que até alguns anos atrás, a espécie que mais causava acidentes era o Tícios baiensis. Coisa que, aliás, eu acho que não é mais, porque se o cerulatus já chegou lá, ele vai expulsar o baiensis daquela região. Esse também tem macho e fêmea. Graças a Deus, até onde se sabe, não existe relato de partenogênese nessa espécie. Aliás, uma curiosidade para vocês aqui agora. Vamos voltar para aquelas fotos lá. Aqui nós temos um Tícios cerulatus baiensis macho e um Tícios baiensis fêmea. A foto de cima é de uma fêmea. A foto de baixo é de um macho. O que eu vou falar para vocês agora não funciona em todas as espécies. Existem espécies em que a diferença entre macho e fêmea é dificílimo de ser percebida, enquanto que tem outras que a diferença é absurdamente gritante. Até o formato geral deles é diferente. Mas, em média, pelo menos comumente, a diferença morfológica é a seguinte. No de cima vocês vão perceber que as pinças do animal são finas. Elas são bem fininhas. Enquanto que o poste-abdômen, o que seria a cauda, mas não é, todos os segmentos têm o mesmo tamanho, ele é uniforme. Agora, se vocês repararem no de baixo, vocês vão ver que a pinça deles, ela é mais grossa, ela é mais bojuda, e os últimos segmentos do poste-abdômen deles são mais grossos. Então, essa é a diferença entre macho e fêmea da maioria das espécies de escorpiões, mas não de todas. Voltando, ele não oferece risco à vida, ele não é tão perigoso quanto os cerulatus. Eu nunca vi um caso que fosse de óbito por picada de Tícios baiensis. Só que isso, ainda assim, ele está longe de ser inofensivo, porque a picada dele
dá os mesmos sintomas de uma picada de Thymius cerulatus. Então, a periculosidade dele também é alta. E como eu disse, lá em São Paulo, provavelmente aqui em Jaú também, ele tem sofrido pressão pela expansão do Thymius cerulatus, que isso é outra coisa que eu esqueci de comentar, que eu não tinha comentado com vocês sobre espécie oportunista. Quando ela chega, como ela se reproduz mais rápido, ela consome mais o alimento, ela vai expulsando as espécies nativas do lugar. Inclusive, em alguns casos, ela pode até causar a extinção das espécies equilibradas do local. Os cerulatus têm feito isso bastante, inclusive com baienses. Ok, pessoal, e os acidentes? Como são os acidentes para escorpião? Isso é um detalhe muito curioso. Um animal perigosíssimo assim, mas ele não é agressivo. O cerulatus, ele não avança, ele não corre atrás, ele não deveria ser perigoso. Os acidentes com o escorpião sempre acontecem quando você prensa ele. Quando você pressiona ele não tem como se defender, só resta a opção de ferroar. Então, se ele está dentro do sapato, você não viu, você vai calçar o sapato, você prensa ele no sapato, ele te ferroa. Se você pegar a roupa que estava caída no chão ou pendurada na parede, que ele estava lá dentro, a hora que você vai vestir, ele te ferroa. Se ele caiu na cama ou estava no lençol que você estendeu na cama e você não viu, você deitar em cima dele, é que ele te ferroa. Ele não corre atrás, ele não avança, ele não pula, ele não faz nada disso. O acidente com escorpião é sempre quando ele não vê, você prensa ele e ele não vê outra alternativa senão te ferroar. O veneno do escorpião, ele tem principalmente ação neurotóxica, ou seja, ataca principalmente o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso periférico, do local da picada, e o sistema nervoso involuntário, a parte da musculatura involuntária do corpo, principalmente a digestiva e a cardíaca. Então ele mexe principalmente com os nervos do local da picada e mexe também com a musculatura do sistema digestivo e do sistema cardíaco. Os acidentes também, os tipos de acidentes, a gravidade dos acidentes com o escorpião também são divididas em 3 grupos. Os leves, os moderados e os graves. E um detalhe interessante é que a aplicação de soro antiescorpiônico deve ser usado apenas nos casos sistêmicos, ou seja, nos casos moderados e graves. Nos casos leves, você não utiliza soro, você utiliza outra forma de tratamento. Aqui. Os acidentes leves. Graças a Deus, os acidentes leves ocupam mais de 90% dos acidentes com escorpião. A maioria esmagadora de acidentes com escorpião são leves. Os sintomas para a picada de escorpião são enormes, daria um capítulo de um livro. Então eu vou me ater principalmente aos mais comuns, ou pelo menos os mais evidentes. Então, quais são os principais sintomas de um acidente leve com escorpião? Dói pra caramba. Literalmente dói pra caramba. Eu costumo brincar e dizer que a pessoa tomou uma surra de gato morto e só pararam de bater quando o gato miou. Dói muito. Pode dar um pequeno inchaço no local. Mas a dor, quem teve isso aí, ele diz que a dor é insuportável. E quais seriam os casos moderados? Como seriam os acidentes moderados? Que dá mais ou menos 9%, vai dar entre 9,5% e 8,5% dos casos. Quais são os sintomas? Todos eles, todos os anteriores, acrescidos de alteração do batimento cardíaco, alteração da pressão arterial, podendo acarretar ou não diarreias e ou vômitos. Lembra que eu falei que ele mexe com o sistema digestivo e o sistema cardíaco? Então vai haver alteração dos batimentos cardíacos, vai haver alteração da pressão arterial, podendo ou não acarretar vômitos. Inclusive dizem que vômitos é um sintoma bastante alarmante em caso de acidente com escorpião. E, finalmente, os acidentes graves. Dá menos de 1%, pessoal.
Acidente grave com escorpião é extremamente raro. Até a morte por picada de escorpião é absurdamente rara. Ela fica em torno de 0,5, 0,2%. É muito pequena. E aí fica um indício do quanto a situação é preocupante. Porque vocês devem ter visto que, de um ano para cá, quantas mortes por picada de escorpião não foram divulgadas na imprensa. Eu passei mais de 20 anos monitorando a situação do escorpião em Jaú. Eu nunca ouvi nenhum caso de óbito por picada de escorpião. Só que isso que nós estamos tendo agora não é um surto, não é uma epidemia, é uma endemia. A população de escorpiões no país, ela está crescendo sem parar desde o fim dos anos 60. Aqui em Jaú, provavelmente, desde o fim dos anos 70. O veneno do escorpião não ficou mais tóxico. O número de mortos, ou pelo menos a porcentagem de mortos em relação ao número de acidentes, não mudou. O que mudou foi a quantidade de acidentes. A população de escorpião aumentou tanto que o número de acidentes também aumentou demais e, da mesma forma, mantendo a mesma porcentagem, o número de mortes também aumentou, gente. Então, para vocês verem o aumento de mortes que teve de escorpião, o quanto não aumentou a população de escorpiões aqui no país. Então, dos acidentes graves, nós temos todos esses sintomas antes descritos, mais o edema agudo do pulmão, o pulmão vai se enchendo de sangue, dificultando a respiração, as trocas gasosas, e podendo, nos casos mais sérios, acabar por morte por insuficiência respiratória. Então, pessoal, e qual é o tratamento para acidentes com escorpião? Se for acidente leve, você usa um anestésico e um antialérgico. Só que não é qualquer um não, pessoal. Não é qualquer um que pode fazer isso e não é qualquer um que pode ser aplicado. Se você fizer isso sem acompanhamento médico, você está pondo a vida do paciente em risco. Porque dependendo do anestésico, dependendo do antialérgico, você vai, por exemplo, aplicar isso aí numa pessoa com sintoma de acidente grave e vai mascarar os sintomas. Ele vai parecer sintomas leves. E a pessoa, em vez de ser tratado como sintomas graves, vai ser tratado como sintomas leves. O que fatalmente pode levar essa pessoa a óbito. Então, gente, para casos leves, é anestésico e antialérgico, mas isso tem que ser feito com acompanhamento médico. Isso não pode ser feito em casa. E o soro antiescorpiônico ou antiaracnídico escorpiônico, ele fica reservado para situações em que nós temos os sintomas sistêmicos, ou seja, os sintomas não são apenas no local da picada, mas já se distribuíram pelo corpo inteiro, que são os casos moderados e graves. Fica aqui um detalhe. O soro antiescorpiônico, ele tem a quantidade ideal para neutralizar o veneno do escorpião. O soro antiaracnídico escorpiônico, ele só neutraliza metade do veneno. Porque metade do soro é feito para veneno de escorpião, a outra metade é para veneno de aranha. Da mesma forma, se você aplicar soro antiaracnídico, numa pessoa picada de escorpião, o efeito vai ser nulo. Então é bom também ficar de olho nesse fenômeno. O antiaracnídico escorpiônico foi feito para quando o médico não consegue descobrir se a pessoa foi picada por um escorpião ou por uma aranha. Então, na dúvida, vamos aplicar o que tem os dois, pelo menos ajuda alguma coisa. Então, soro antiveneno, ele é extremamente específico. Não adianta você usar soro de uma coisa para outra, simplesmente não vai funcionar. Então, atentem para isso. E outra coisa extremamente importante, pessoal, essa talvez seja a mais importante de todas. Dessa parte da palestra, acho que isso é o mais importante. Jamais, em hipótese alguma, vocês vão usar a medicina dos 3 P's.
Eurico Santos, naturalista brasileiro, ele fez uma obra chamada Zoologia Brasílica, e é lá que ele cita que eu vi essa expressão pela primeira vez. 3 P's: porca, pitoresca e perigosa. Como assim? Muitas pessoas, sem conhecimento nenhum, quando no caso de um acidente com picada de animal peçonhento, o que eles fazem? Vamos passar borra de café. Não, melhor, vamos passar esterco de vaca. Não, esterco de vaca não funciona, vamos passar esterco de cavalo. Gente, além de não fazer efeito nenhum, a única coisa que funciona contra veneno é o antiveneno. E essas coisas que as pessoas aplicam, ou dão para a pessoa tomar, ou faz chá de não sei o quê, isso não funciona. E aumenta o tempo até a pessoa chegar no pronto-socorro para tomar o soro, para ser atendido corretamente. E quanto mais tempo você demora, maior a chance do quadro clínico da pessoa se agravar e a pessoa ir a óbito. Pelo que eu vi aqui na plateia, alguns já conhecem essa história, mas para aqueles que acham que estou exagerando, vamos fazer um exemplo mais simples. Já correu, já faz algum tempo, tem corrido no Facebook, no WhatsApp, aquela recomendação que em caso de picada de escorpião, você coloque gelo no local da picada. Vocês já viram esse meme? Pessoal, além de não servir para nada, o tempo que você vai perder colocando gelo no local da picada é tempo vital que você está perdendo para poder levar a pessoa para ter o seu atendimento. E sempre, quanto mais cedo o atendimento, maior a chance de vida da pessoa, maior a chance da pessoa se recuperar sem nenhuma sequela. Ok, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar, pelo menos por enquanto, hoje pelo menos era isso. Então, mais uma vez, índice de referência das figuras, mais uma vez, de cima para baixo, da esquerda para a direita, do primeiro para o último slide, estão aqui. Todas elas foram pegas da internet com Creative Commons, ou seja, permitida a reprodução desde que citada a fonte. Temos mais estas imagens aqui. E depois, aquela frase atribuída a Isaac Newton, que se eu consegui ver mais longe, foi porque me apoiei no ombro de gigantes, que define perfeitamente como funciona a ciência. Então, cada cientista se apoia sobre as pesquisas dos outros, se apoia sobre os ombros dos outros, ou, como eu prefiro comparar, o conhecimento científico é uma escada, onde cada cientista contribui com um degrau. Então, nada mais justo do que eu apresentar, então, os cientistas, os trabalhos científicos que me ajudaram a subir a escada para fazer essa palestra. Então, aqui estão as referências bibliográficas consultadas para eu poder realizar essa palestra. Então, pessoal, alguma dúvida? Sobrou alguma dúvida sobre o assunto? Só pedir, inclusive, para o senhor se apresentar, só falar o nome antes de falar a pergunta. Pois não, meu nome é Rafael, sou cirurgião dentista, trabalho na Visa, e a minha dúvida é o seguinte: qual que é o critério para classificar um acidente leve, um médio e um grave? Como eu disse, o acidente leve é que ele tem os principais sintomas, como eu disse, é muita dor local e um pequeno inchaço. Pode ou não haver alterações cardíacas, de batimento cardíaco, ou alteração de pressão arterial, mas muito leve. Então, os sintomas leves, eles são principalmente locais. É por isso que a aplicação de anestésico e antialérgico são suficientes. Já os casos moderados, nós já temos o sistêmico, já mexe com outras partes do corpo, além do local da picada. Como eu disse, a alteração dos batimentos cardíacos já é bem evidente. A alteração da pressão arterial também é bem evidente. Então, eles são bem acentuados.
E também pode haver ou não diarreias ou vômitos. Então, já é bem mais controlado. Nos casos graves, soma-se tudo isso, os casos eles sempre vão se somando. Já não bastasse o que um causa, o outro soma o que ele causa mais alguma coisa. Nesses casos mais graves, ocorre edema pulmonar agudo. E pode causar, se não for tratado, o quadro não for revertido, a pessoa acaba morrendo por insuficiência respiratória. Alô? Posso perguntar? Gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho um sítio aqui perto do Colégio Agrícola, dá aproximadamente uns 17 quilômetros daqui lá. Já faz uns 35 anos que nós temos essa propriedade lá e nunca eu vi um escorpião lá. Ela está mais ou menos uns 7 quilômetros ou 8 ali do Pouso Alegre. Mas nesse período, até hoje, ou até a semana passada, eu nunca tinha visto um escorpião lá. E a semana passada eu estive lá no final de semana, até com 2 irmãos meus, e coincidentemente nós conseguimos ver 2 escorpiões ali pelo chão, mexendo ali com algumas coisas, fazendo uma limpezazinha do lado da casa, nós localizamos 2 escorpiões. Eu pergunto, como é que isso chegou lá? Da onde veio isso? Da onde eles chegaram? Como que eles chegaram? Isso é assunto da próxima palestra, mas eu já vou adiantar então. Transporte de carga. O mais provável é que tenha sido por transporte de carga. Ele foi transportado junto com algum material. Pode ser uma caixa de madeira, pode ser uma mala, pode ser material de construção. É desse jeito que ele se espalhou pelo país inteiro. Transporte de carga é o caso mais raro que existe, o mais difícil de acontecer para a proliferação do escorpião. Mas foi graças a ele que esse animal se espalhou pelo país inteiro. Para vocês terem uma noção, até o final dos anos 60, esse bicho estava restrito lá na região de Minas Gerais. Na primeira metade dos anos 90, ele já tinha espalhado por toda a região sudeste. Em 2004, ele se espalhou pelo país inteiro. A partir de 2004, ocorrem mais acidentes com escorpião do que acidentes com serpentes. E é desse jeito que ele foi, por transporte de carga. Ele não era daqui. O que eu vou falar agora para vocês, pessoal, não é confirmado, é uma hipótese e dificilmente eu vou conseguir confirmar. Porque isso foi recolhido através de história, de relatos, de depoimentos, de conversas informais com as pessoas. Mas parece, até o comecinho dos anos 70, esse bicho não era encontrado na nossa região. Dizem que esse animal ele foi trazido para cá pela empresa Lagoinha quando criou o pedrometo. E a partir do pedrometo é que foi passado, por transporte de carga, acabou sendo passado para todas as outras áreas da cidade. Mas isso eu não posso provar. Isso aí eu tenho testemunho das pessoas, mas não existe uma prova científica disso. Eu não posso atestar com 100% de certeza. Mas pelo que indica, pelo tudo que eu ouvi, toda a informação que eu consegui, a infestação em Jaú começou pelo pedrometo. Hoje, ele está na cidade inteirinha. Aliás, acho que foi em 2006 que eu parei de medir a infestação de Jaú pelo bairro. Porque a partir dessa data, já considerei que ele estava na cidade inteira. Mais dúvidas, pessoal? A moça ali. Som. Oi, boa tarde. Meu nome é Dayana e a minha dúvida é seguindo a do colega, sobre o nível, né, moderado, leve ou grave. Tem a ver com o tamanho do escorpião? Não. Isso? Não, isso pode ter a ver com o tamanho da pessoa. Porque, como eu falei, ele é muito perigoso com crianças menores de 7 anos por causa do tamanho. A quantidade de veneno que ele aplica é sempre a mesma. Só que para nós, o peso de um adulto é muito maior do que o peso de uma criança. Então, para nós, o veneno ele se dilui mais. Numa criança muito pequena, ele não dilui tanto, então ele age com mais intensidade. Boa tarde, Tony. Sou Alex, sou médico veterinário do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, no município de Dois Córregos.
Em relação ao soro antiveneno, ele é encontrado em toda a rede ou especificamente ele se encontra só na Santa Casa aqui em Jaú? Na verdade, a disponibilidade de soro anti-aracnídeo, anti-escorpiônico, antiofídico também, ele segue um padrão do Instituto Butantan, que dá uma distância de, no máximo, 3 horas entre cada posto. Então, a distância entre os postos não ultrapassa 3 horas. Alguns postos que eu conheço aqui na nossa região é a Santa Casa de Jaú, o hospital lá de Botucatu, inclusive Botucatu tem o CEVAP, Centro de Estudo de Venenos e Animais Peçonhentos, e eu sei que tem um também em Bauru, mas eu não sei exatamente em qual hospital que fica. Mas a cada 3 horas, no mínimo, você tem um posto que tem veneno, tem o soro para neutralizar veneno, e tem um pessoal treinado para atender as pessoas atingidas por picada de animais peçonhentos, não só de escorpiões, mas também de aranhas e de serpentes. Boa tarde, meu nome é Solange, eu sou supervisora de ensino da Diretoria de Ensino de Jaú. Eu gostaria de saber, lógico que é o mais rápido possível, mas tem um tempo a partir de quando eu devo procurar esse soro, de quando eu procurar esse socorro, a partir de quando isso fica mais perigoso? Porque na questão dos acidentes, dos sintomas leves, moderados, acredito que não seja imediatamente. A dor é imediata. E depois, de quanto tempo esses sintomas começam a aparecer para que isso seja considerado de maior gravidade? Obrigada. Para serpentes, isso é mais fácil. Inclusive, esse tempo que eu falei de 3 horas é por causa disso. Em condições normais, se uma pessoa picada por serpente tomar o soro em até 3 horas, a chance dela reverter todos os efeitos do envenenamento é altíssima, é quase 100%. E é por isso, então, esse tempo de 3 horas. Para escorpião, eu já procurei bastante, eu não consegui encontrar um dado exato. Mas parece que os sintomas, eles se agravam mais ou menos a partir de umas 7 horas após a picada. No entanto, quanto mais cedo você for atendido, maior a chance de você sobreviver. Então, o ideal é você ser atendido para escorpião muito antes de 3 horas. Alô. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos. Meu nome é Avelino, eu sou encarregado do setor de controle de vetores lá de Barra Bonita. Eu gostaria de saber como o tício cerulatus é o que mais ocorre na nossa região, aqui, particularmente em todo o estado de São Paulo, acredito, né? E ele se reproduz por partenogênese. Qual a quantidade de cada reprodução dele? Quantos filhotes origina cada prole? E de quanto em quanto tempo ele se reproduz? O tício cerulatus, ele dá à luz de 1 a 2 vezes por ano, uma média de 20 filhotes por vez. Certa vez, só por brincadeira, eu fiz um cálculo. Um tício cerulatus, ele vive em torno de 4 anos. Significa que um único exemplar ele pode gerar 2.048 descendentes, cada um deles. Considerando que o cerulatus ele tem poucos predadores no ambiente onde ele vive, a chance de todos esses filhotes chegarem à idade adulta é grande. Mais alguém? Lá no fundo. Edneia, da Agente Endemias. Tony, você não falou sobre predador. O escorpião tem algum tipo de predador? Os cerulatus, aliás, todos os escorpiões, eles têm vários predadores. Sapos, aves, alguns mamíferos. Só que, no caso, o que eles fazem para se proteger? Eles vivem em ambientes onde esses predadores não chegam.
Entendeu? Dentro do habitat onde eles vivem, eles são os predadores máximos. Mais alguém? Acho que para complementar também, Tony, eu ainda fiquei na dúvida, vou voltar na pergunta que a moça fez, em relação ao tamanho do escorpião, porque existe isso, né? As pessoas às vezes se questionam e tem no imaginário que o escorpião, quanto menor o tamanho, maior a potência do veneno. Há essa correlação ou de fato ela não existe? Só depende do tamanho e peso da suposta vítima do escorpião? Não, é muito mais o tamanho e peso da vítima do que do escorpião. Então não vem daí. Se o escorpião conseguir ferroar, o veneno já é suficiente para causar transtorno. O escorpião filhote pode ter o mesmo efeito que um escorpião em fase adulta, por exemplo, no ser humano. Exatamente. Talvez um filhote de segundo instar, que ele é muito pequeno, ele não consiga ferroar. Mas a partir do momento que um tício cerulatus, um escorpião, qualquer um, consiga ferroar a vítima, o envenenamento vai ser o mesmo. Legal. Bom, mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar? Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu vi aí perguntas de pessoas que vieram da região, da cidade de Dois Córregos, de Barra Bonita, muitos servidores também da área da saúde, da educação, público em geral, população bastante atenta e preocupada em receber essas informações que dizem respeito à saúde de todos nós. Nós agradecemos mais uma vez o presidente da Câmara, vereador José Carlos Borgo, por ter aberto as portas do Legislativo para a realização desse evento, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do NEP, né, que é o núcleo que trouxe esse assunto até a equipe da Câmara Municipal para que nós pudéssemos organizar essa palestra. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e lembrando que amanhã a gente encerra esse ciclo de 3 palestras sobre uma das pragas urbanas mais recorrentes nas cidades brasileiras, o escorpião. Nós teremos, portanto, amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, a palestra que irá abordar a prevenção, o controle e também curiosidades sobre o escorpião. A gente espera por vocês amanhã. Muito obrigado ao pessoal de casa que nos acompanhou e a gente volta a se encontrar ao longo da programação.